Meus amigos, muito boa tarde. Nesse exato momento, 15 horas 28 minutos, pelo horário de Brasília, dentro aí de alguns minutos, cerca de meia hora, iniciamos os trabalhos da derradeira, né? A rodada derradeira do Brasileirão Série A 2024. Esse material, meus amigos, é no sentido de tentar, né, estabelecer palpites, né? Um possível achômetro, né, do que possa acontecer aí nessa rodada final. Todos os jogos serão disputados simultaneamente. A bola vai rolar para todos os jogos a partir das 16 horas. E muita coisa pode acontecer nessa rodada final. Agradecendo sempre aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Saúde a todos, principalmente, meus amigos, para você que torce, né, pro Fluminense, que torce pro Red Bull Bragantino, para você que é torcedor do Furacão e para você que é torcedor do Clube Atlético Mineiro. Esses clubes, né, que vão lutar na última rodada tiveram situações bem mais favoráveis, bem mais confortáveis ao longo do campeonato, mas foram se complicando e agora vão decidir aí na última rodada, no sprint final, o que vai ser destes clubes em 2025. Sem mais delongas, meus amigos, a Arena do Grêmio, Grêmio e Corinthians. Corinthians, né, que uma reação espetacular nesse segundo turno, né, do Brasileirão, depois das chegadas dos reforços, né, do Memphis Depay, daquelas peças, né, é o caso do exemplo, por exemplo, do Carilho, né, do equatoriano, dentre outras peças que chegaram. Esse Corinthians que emplacou aí 7 vitórias, 8 vitórias seguidas, numa reação espetacular. Na Arena do Grêmio, Corinthians que luta de fato ainda contra o Bahia. Por quê, meus amigos? Porque o Bahia, se vencer o Atlético Goianiense, lá na casa de apostas Arena Fonte Nova, o Bahia chegaria aos 53 pontos do Corinthians, tá? E ambos têm o mesmo número de vitórias. Corinthians 14 vitórias, Bahia 14 vitórias. Então, meu palpite, né, até pelo que vem apresentando, né, nas últimas rodadas, esse desempenho do Corinthians, cravaria um possível empate na Arena do Grêmio para Grêmio e Corinthians. O Grêmio também já fora, né, do risco, né, do rebaixamento. Cravaria um possível empate ou quem sabe até uma vitória do Corinthians na Arena do Grêmio. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense é um jogo dos desesperados. Jogo dos desesperados, meu amigo. O Atlético Mineiro, finalista, né, de Copa do Brasil, ficou com o vice e na Copa Conmebol Libertadores também ficou com o vice-campeonato. E o Atlético Paranaense, né, que teve momentos favoráveis, né, nesse Brasileirão, mas foi se complicando e chega aí na última rodada com possibilidades assim, deverá fazer um jogo muito, mas muito forte para tentar empatar ou mesmo a vitória. Só a vitória interessa ao Furacão. Como ambos precisam da vitória, o Atlético Mineiro, jogando certamente com o apoio do seu torcedor, cravaria um possível empate lá na Arena MRV e um resultado que pode sim proporcionar um rebaixamento para o Furacão. Mas vamos ver o que é que vai acontecer, como é que essa bola vai rolar lá na Arena MRV. Na casa de apostas Arena Fonte Nova, alô Salvador, alô torcida do Bahia, o Bahia recebendo o Atlético Goianiense. Acredito que esse jogo tem tudo para o Bahia tentar vencer o Atlético Goianiense e beliscar ali uma das vagas, né, pelo menos para uma pré-Libertadores, que foi o desejo, né, do Rogério Ceni ao longo de toda a temporada pelo Campeonato Brasileiro que o Bahia fez. Mas vai receber um Atlético Goianiense já rebaixado e que venceu, né, na última rodada. O Atlético Goianiense vem de vitória, já não interessa só pela honra mesmo que o Atlético Goianiense vai para a última rodada, já sabe que vai disputar a Série B em 2025, vai tentar medir forças contra esse Bahia que deverá ter o apoio da sua fanática torcida lá na casa de apostas Arena Fonte Nova. Um palpite, entendo que possa haver um empate ou uma mais provável vitória do Bahia, meus amigos.
No Maracanã, a despedida, né, do Gabigol, da torcida do Flamengo, Flamengo recebendo o Vitória. O Vitória também que teve um comportamento bem interessante, principalmente nesse segundo turno. O Vitória, né, que conseguiu uma importantíssima vitória contra o Palmeiras, né, venceu a equipe do Palmeiras no Allianz Parque, talvez um dos resultados mais surpreendentes nesse Brasileirão Série A 2024, mas entendo que o Flamengo tem sim aí, Flamengo que encaixou aí uma reação aí nas últimas rodadas, principalmente com a chegada, né, do Felipe Luiz, o Flamengo que foi campeão da Copa do Brasil, tá? Então o Flamengo aí é sim favorito e deve vencer o Vitória no Maracanã. Botafogo e São Paulo, meus amigos. O Botafogo aí que depois de 29 anos tá aí com todas as oportunidades aí, só depende de si. Se empatar, já garante, né? Já é campeão brasileiro. E se vencer, aí sim a festa tá pronta no Newton Santos, no Engenhão, recebendo um São Paulo que nas últimas rodadas não tem demonstrado um desempenho compatível até mesmo com as pretensões do clube. O São Paulo nessa rodada praticamente cumprirá a tabela, não tem mais nada a alcançar nesse Campeonato Brasileiro. O clube já está garantido na fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores 2025, já sabe que terminará na sexta posição com pelo menos com 59 pontos. Então, nesse ponto, né, o Botafogo que já teve até oportunidades, né, de ser campeão na rodada 37 por cerca de 85 minutos, teve com a mão na taça, mas o incansável Palmeiras não permitiu, venceu o Cruzeiro nos minutos finais e a decisão vai ser mesmo na rodada derradeira, na rodada 38, no Newton Santos, com certeza em mosaico, tudo já preparado para depois de 29 anos, o Botafogo que reúne todas essas condições para chegar ao título de campeão brasileiro da temporada. Meus amigos, no Allianz Parque, o incansável Palmeiras recebendo um Fluminense que vai ter de jogar futebol, não tem outra alternativa. Mesmo o Fluminense na rodada 37 tendo vencido o Cuiabá com muitas dificuldades por 1-0 no Maracanã, vai ter sim que competir forte contra esse incansável Palmeiras, que sabe bem o que vem pela frente, né? Esse Palmeiras que não desiste, mas esse Palmeiras que também perdeu pontos preciosos, principalmente quando lutou ali com a turma do G4, com a turma do G5. Somou poucos pontos e isso pode fazer a diferença. Só lembrar que o Palmeiras nos dois confrontos contra o Botafogo perdeu os dois confrontos. Mas vamos ver aí, vamos ver o que acontece. Palmeiras não depende só de si para ser campeão brasileiro, né? Não depende só de si, precisa vencer o Fluminense e torcer por um tropeço do Botafogo no Engenhão. Mas vamos ver o que acontece. E o Fluminense vai ter que competir forte até para escapar da zona da degola. No Nabi Abichedi, meus amigos, Red Bull, Bragantino e Criciúma. O Bragantino aí com esse combustível, né? Venceu o Atlético Paranaense fora de casa na rodada 37 por 2-1, recebendo o Criciúma já rebaixado. O Criciúma já sabe que disputará a Série B em 2025, então o Bragantino aí com possibilidades de, acredito, vitória para cima do Criciúma. No Castelão, meus amigos, a campanha do Fortaleza, né? O Fortaleza que estará, né, vai disputar, aliás, tanto o Fortaleza quanto o Internacional disputarão a Copa Conmebol Libertadores 2025, ambos fase de grupos. Fortaleza e Internacional fizeram um Campeonato Brasileiro muito interessante, essa arrancada do Internacional depois dos problemas das enchentes. Aliás, né, os clubes do Rio Grande do Sul tiveram mais esse obstáculo, né, os fenômenos da natureza, né, que por lá, né, ocorreu, né, mas o Internacional uma arrancada fantástica, principalmente com a chegada do técnico Roger. Esse Internacional foi emplacando vitórias e até aqui o melhor desempenho das equipes no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Arriscaria um possível empate ou quem sabe uma vitória do Fortaleza lá no Castelão. Na Arena Pantanal, meus amigos, o Cuiabá, já rebaixado o Cuiabá, recebendo o Vasco da Gama.
pode o Cuiabá de repente com uma certa honra, né, para o seu torcedor, né, que certamente vai apoiar o torcedor do Dourado, né, do Douradão lá do Mato Grosso. O Cuiabá tem tudo aí para fazer um jogo, pelo menos, né, um jogo competitivo contra o Vasco da Gama, que vem de vitória, né, venceu o Atlético Mineiro por 2-0 na rodada 37. Arriscaria um empate, tá, nesse jogo Cuiabá e Vasco, ou quem sabe até uma nova vitória do Vasco da Gama. No Alfredo Jaconi, encerrando os trabalhos dessa rodada 38, acredito que o Juventude tem sim um ligeiro favoritismo, vem de vitória, venceu o São Paulo, um misto São Paulo na rodada 37 no Morumbis. Então o Juventude já todas as possibilidades de rebaixamento descartadas. Juventude já sabe que vai disputar a Série A em 2025, recebendo um Cruzeiro que até competiu com o Palmeiras, mas não conseguiu segurar sequer o empate. O desempenho, né, do técnico Fernando Diniz à frente da equipe do Cruzeiro, de fato, não é dos melhores, mas vai aí para a última rodada tentando aí esboçar alguma reação. Essa SAF, né, do Cruzeiro, né, que também teve uma reação bem interessante ao longo, né, deste Brasileirão Série A 2024. Palpite, uma provável vitória do Juventude lá em Caxias do Sul, lá no Alfredo Jaconi. Então é isso, meus amigos, a ideia foi essa, né, desse material, um breve material aí, palpites para essa rodada derradeira do Brasileirão 38. Rodada 38. Até uma próxima oportunidade.